trabalho vai ser apresentado por mim, Anne Cartagena Pimenta Barroncas, da disciplina de Seminários 1 e Seminários 2. E o assunto escolhido foi fenton associado a ácido ascórbico e a quelante. Antes de entrarmos no assunto propriamente dito, alguns pontos vão ser esclarecidos para que se possa verificar do porquê eu considero esse assunto importante e do porquê eu escolhi ele. Bom, é estimado, de acordo com o IBGE, que globalmente existam cerca de 7,8 bilhões de pessoas no mundo e que, no Brasil, existam cerca de 203 milhões de pessoas. Além disso, é estimado que em 2100 essa quantidade de pessoas aumente para 11,2 bilhões. Este aumento populacional gera um aumento de consumo e um aumento de produção industrial. E todos eles juntos, eles geram um crescimento de despejo de produtos no meio que causam algum tipo de poluição, principalmente no meio aquático. De toda a água que existe no mundo, a água doce, ela só tem 0,5%. E desta água doce, ela é utilizada principalmente de 3 formas: o uso agrícola, o uso industrial e o para consumo humano. Como eu disse, o crescimento populacional gera um crescimento de despejo de esgoto, de produtos de higiene, de medicamentos, de hormônios, além de outros como plásticos. E todos eles juntos geram a contaminação de corpos de água. Bom, a partir do momento em que se é verificada a contaminação e que se tem o interesse de fazer a recuperação da área de alguma forma, algumas maneiras podem ser utilizadas, como, por exemplo, os tratamentos convencionais, que são divididos em tratamento primário, que envolve processos físicos com remoção de material particulado e ou oleoso, tratamentos secundários com processos biológicos, que envolvem remoção de matéria orgânica por micro-organismos, tratamentos terciários com processos químicos que estão relacionados à remoção de matéria orgânica recalcitrante e ou agentes patogênicos. Entretanto, nem sempre esses processos eles são efetivos de uma maneira que resolva o problema, que realmente façam que aconteça a remediação. Nesses casos, existem outras maneiras de tratamentos, como, por exemplo, o dos processos oxidativos avançados, que, de acordo com Shepherd 2002 e Clavreyot 2009, são processos que podem ser utilizados como medida de remediação para ambientes que sofreram poluição, visto que aumentam a eficiência de degradação de inúmeros substratos resistentes e ou tóxicos. Vale salientar que, dentre esses resistentes, os principais são hidrocarbonetos halogenados, agrotóxicos e ou fármacos. Vantagens que podem ser relacionadas ao uso desses processos são que o radical hidroxila é um oxidante químico não seletivo e extremamente reativo, além de estar relacionado à reação rápida e formação de subprodutos oxidados, como aldeídos, cetonas e ácidos carboxílicos, com potencial de prejudicar o ambiente bem menor do que aqueles que lhes deram origem. O radical hidroxila, ele resulta da combinação de oxidantes como o ozônio e do peróxido de hidrogênio, principalmente
sob influência de irradiação ultravioleta ou visível, além de presença de catalisadores, íons metálicos e semicondutores. Mas as reações elas estão principalmente sujeitas à estrutura do contaminante orgânico e, a depender do tipo de estrutura, pode ser que aconteça abstração do átomo de hidrogênio, adição eletrofílica, transferência eletrônica ou reações radical-radical. No caso em que aconteça abstração de átomo de hidrogênio, as hidroxilas elas formadas oxidam compostos orgânicos por abstração de hidrogênio, gerando radicais orgânicos. A adição de oxigênio molecular pode ser por meio de radicais peróxido e hidrocarbonetos alifáticos. Para ficar mais claro a visualização do que eu estou descrevendo, aqui nós temos duas reações. Ela é iniciada, a primeira delas aqui, com um radical, que geralmente é iniciada por um radical hidrocarboneto não alifático, que ao reagir bem aqui com uma hidroxila, forma um radical orgânico e água. Posteriormente, este radical orgânico, ele pode ser que reaja com o oxigênio molecular e acaba, bem aqui, originando uma molécula ou radicais de peróxido. Também pode ser que aconteça a adição eletrofílica. A exemplo do que demonstrado aqui na figura, aqui nós temos um composto orgânico cujos radicais estão ligados por ligação π. Acontece que esta ligação e esse composto, ao reagir com a hidroxila, tem esta ligação π quebrada e tem a formação de um composto mais sujeito à degradação completa. Também pode ser que aconteça a transferência eletrônica, mas ela só ocorre quando há o desfavorecimento da adição eletrofílica e a abstração de hidrogênio. Também pode ser que ocorra quando tem hidrocarbonetos clorados. Também pode ser que aconteça reações radical-radical, só que elas são indesejáveis do ponto de vista de oxidação, porque elas consomem a hidroxila. Para que fique mais claro o que eu estou descrevendo, aqui nós temos duas reações. A primeira, nós temos duas moléculas de hidroxila que reagem aqui com peróxido de hidrogênio. Acontece que, se isso acontecer logo no início da reação, a reação ela vai parar, porque ela já não tem mais com que reagir. Então, pode ser que ainda não tenha ocorrido totalmente a degradação daquilo que está causando a poluição. Outro exemplo aqui, nós temos o peróxido de hidrogênio reagindo com a hidroxila e ele vai formar aqui a hidroperoxila mais água. Acontece que a hidroperoxila ela tem um potencial de reação menor do que a hidroxila. Então, pode ser que ela também retarde a reação antes de que aconteça a degradação total do poluente. Então, isso também não é desejável numa reação, pelo menos não no início. O processo Fenton foi relatado pela primeira vez por Fenton em 1984 e ele relatou a oxidação catalítica do ácido tartárico na presença de sais ferrosos e de peróxido de hidrogênio e que a hidroxila é capaz de oxidar várias classes de compostos orgânicos em uma reação espontânea que ocorre no escuro. Aqui nós temos um exemplo em que um íon
ferroso reage com o peróxido de hidrogênio, vai formar o íon férrico mais uma hidroxila e um OH-. E quando acontece o excesso de peróxido de hidrogênio no meio, será que isso é vantajoso? Não. Por que não é vantajoso? Porque se ele tiver em excesso no meio, ele pode atuar como um sequestrador, um captador da hidroxila e formar hidroperoxila, que, como eu falei antes, tem um potencial menor de redução. E isso vai prejudicar na degradação daquilo que está causando a poluição. Aqui nós temos uma reação para demonstrar o que eu falei, em que a suposta quantidade em excesso de peróxido de hidrogênio está aqui, vai reagir com a hidroxila de modo a sequestrá-lo, ou seja, captando ele, e vai formar uma hidroperoxila mais água. Bom, quase um século de uso em água, efluentes e solos, o processo Fenton ele tem demonstrado ser vantajoso, principalmente por causa de 3 características, que é a simplicidade de uso, uma variedade de gama de possibilidade de temperatura e pressão do ambiente em relação a ele, ou seja, ele pode ser utilizado com várias temperaturas diferentes e várias pressões, o que facilita, né, o uso, e ele não requer equipamentos especiais. Bem, a partir do momento em que nós esclarecemos esses pontos do que é o Fenton e de qual a importância dele no meio ambiente, que ele é sim eficiente, agora nós vamos partir para o assunto propriamente dito. Fenton associado a ácido ascórbico e a quelante. Por que associado? O Fenton, apesar de ser tido como um processo eficiente, ele não é perfeito, como nenhum processo é. E entre as alternativas de melhorá-lo estão a associação ao ácido ascórbico e a quelantes. Quando o Fenton é associado ao ácido ascórbico, o ácido ascórbico pode atuar como um redutor e ligante natural e formar a reação Fenton mediada pela vitamina C. E como que ela faz isso? A vitamina C reduz o íon férrico a íons ferrosos, como demonstrado na reação 8. Aqui nós temos um exemplo da reação. Bom, aqui inicialmente nós temos os íons férricos que vão reagir com o ácido ascórbico e vão originar íons ferrosos mais ácido ascórbico já com menor quantidade de hidrogênio e 2 hidrogênio. Posteriormente, esse íon ferroso reage com oxigênio para produzir superóxido, como demonstrado aqui, ó. Ele reage com oxigênio e forma o superóxido aqui, que seria o íon férrico mais o oxigênio. E a desmutação do superóxido leva à formação do peróxido de hidrogênio, ou seja, vão reagir aqui e vão formar o peróxido, bem aqui, de hidrogênio e oxigênio. Como no meio já existe íons disponíveis, como demonstrado aqui na reação 11, esse peróxido formado vai reagir com íon férrico e formar íons com o íon ferroso, e formar íons férricos mais hidroxila mais OH-.
Bom, o processo Fenton associado a quelante, por sua vez, de acordo com Xu em 2018, existem vários quelantes e o peróxido de cálcio ele tem sido considerado um sólido alternativo fonte para o peróxido de hidrogênio, sendo que o peróxido de hidrogênio liberado pode degradar contaminantes diretamente ou através da geração de hidroxilas, como demonstrado na reação abaixo. Então, aqui nós temos uma reação em que duas moléculas de água elas vão reagir com o hidróxido de cálcio e com peróxido de cálcio, e vão formar o hidróxido de cálcio e o peróxido de hidrogênio. Bom, dentre os motivos, né, que demonstram a eficácia do processo Fenton aquelante estão promover a ativação de peróxido de hidrogênio e a geração de radicais hidroxila, melhorar a solubilidade de poluentes não polares e lipofílicos e aumenta a dissolução de ferro em pH neutro e permite a redução de íons férricos para íons ferrosos. Bom, o processo Fenton associado a quelante, ele é iniciado com o radical livre do ligante, como demonstrado aqui na reação 16, tá vendo? O radical livre se associa aos íons férricos. E aqui também tem a presença da irradiação, que pode ajudar o processo. E isso vai fazer com que ocorra a formação do íon ferroso mais o ligante. O ligante vai reagir também com o oxigênio, vão estar aqui conectados e também vai acontecer a produção de um oxigênio mais o hidrogênio no meio. E isso vai propiciar a geração de hidroperoxila. Posteriormente, este íon que está disponível no meio, o íon ferroso, pode reagir com a hidroperoxila e ou com o oxigênio 2-. Isso vai fazer com que aconteça a formação do íon férrico mais do peróxido de hidrogênio. Também essa reação vai dar origem a que tenha no meio hidroperoxila, tá vendo? Formação delas. E como já tem hidroperoxilas no meio, né, disponíveis de outras sub-reações, elas vão reagir entre si e também vão acabar formando peróxido de hidrogênio e oxigênio. E essas reações vão dar origem a ter disponível no meio bastante quantidade de peróxido de hidrogênio, o suficiente para que ele reaja com íons ferrosos, que já foram produtos desta reação 16 aqui, e acaba tendo a formação de íons férricos, hidroxilas, aqui, e também o OH-, ou seja, várias reações vão acontecer em paralelo e elas vão propiciar com que aconteça no meio a disponibilidade de peróxido de hidrogênio e também do íon férrico, que ao se relacionarem, ao reagirem entre si, vão chegar na degradação final desejada, que é a formação de íon férrico, né, da hidroxila
e do OH-. O uso de complexos de ferro, ele tem como vantagem a estabilização de ferro em uma faixa ampla de pH e também tem o aumento da eficiência de absorção de luz, né? Que disponibiliza a reação ser mais rápida. E como desvantagem, tem o aumento de carga orgânica resultante da adição de ligante orgânico, ou seja, o ligante, quando é colocado no meio, ao final, ele acaba gerando esse aumento de carga orgânica. Um exemplo de trabalho científico que utilizou o Fenton associado a quelante é este demonstrado abaixo, em que foram coletadas amostras de águas subterrâneas obtidas de um poço localizado em Xinjiang, Xangai, China, sem nenhum pré-tratamento, em que a concentração de benzeno, tolueno, etilbenzeno e xileno, BTEX, foi fixada em 0,5 micromolar e o sulfato ferroso foi adicionado à amostra e agitado, enquanto que, em paralelo, tinham também experimentos de controle com ausência de peróxido de cálcio ou de ferro, de íons ferrosos. Em seguida, as amostras de BTEX é relacionado, né, aos contaminantes, né, estipulados, tiveram a concentração medida por cromatografia gasosa. Além disso, foi medido o ácido benzoico e o ácido P-hidroxibenzoico, analisado por HPLC, acoplado a detector UV-Vis e um amostrador automático. A produção de porcentagem de hidroxila foi quantificada da destruição de ácido benzoico e a produção de ácido P-hidrobenzoico por hidroxilação, e a concentração de íons ferrosos foi determinada a 396 nanômetros, seguido o tratamento com 1,10 de fenantrolina, e o ferro total foi analisado usando um espectrometrômetro de absorção atômica, e a análise estatística foi por ANOVA. Os principais resultados encontrados neste trabalho são que os quelantes melhoram significativamente a destruição do BTEX, que são os contaminantes, evitando sua precipitação. E que a adição de quelato também diminui o pH da dissolução, e os aprimoramentos na remoção do BTEX foram de cerca de 60%. Então, o resultado final deste trabalho demonstrou que não só o quelante ele é efetivo, como ele tem uma atuação de recuperação de cerca de 60% do que foi colocado no sistema, o que é tido pelos autores como vantajoso, né? É extremamente... Eles encararam isso como um sucesso da aplicação. Considerações finais. Bom, independente do Fenton ser associado a quelante ou ácido ascórbico, a eficiência na oxidação de vários compostos orgânicos, ela acontece, ela é tida como efetiva e muito eficiente. Alguns fatores influenciam a velocidade da degradação, também independente de com quem está associado, no caso, a ácido ascórbico ou a quelante. Os fatores que influenciam na velocidade estão ligados à estrutura química do contaminante, prioritariamente, o pH,
sendo que é facilitado em pH ácido. Também depende da presença e da quantidade de peróxido de hidrogênio e da carga orgânica presente. E o processo em si, ele tem simplicidade na aplicação e é de alta eficiência. Bom, baseado no que foi lido, também é estimado perspectivas futuras. Dentre essas perspectivas, é indicado que ainda existe carência de estudos que investiguem dosagens seguras dos agentes quelantes a serem adicionados à matriz de água em relação à toxicidade para plantas e ou animais. Também existe carência de estudos que investiguem os efeitos nas cadeias tróficas microbianas, além de carência de estudos que investiguem a relação de interferência com diferentes salinidades.